Eu sou o professor Pierluigi Piazzi. Alguns de vocês já me conhecem através da outra fita que nós fizemos, Dominando o MSX, na qual nós vimos um apanhado geral de como instalar e quais os melhores periféricos para o seu microcomputador. Nesta fita, nós vamos estruturar um curso de BASIC, conforme havíamos prometido, inclusive na fita anterior, para podermos já começar a dominar esta linguagem. Por que o BASIC? O BASIC foi escolhido principalmente por duas razões. Primeiro, porque é uma linguagem muito versátil e muito simples para o usuário iniciante. Segundo, porque o BASIC é uma linguagem que já vem residente no seu MSX. O que significa isso? Significa que quando você compra um equipamento MSX, você já dispõe da linguagem BASIC no equipamento sem haver necessidade de comprar software, de comprar discos para carregar outras listagens. Vamos ver agora como assistir essa fita para tirar o máximo proveito dela. Em primeiro lugar, assista a fita de uma vez, apenas para ter um panorama geral. Não se preocupe em aprender tudo de uma vez, porque nós concentramos várias horas de um tradicional curso de BASIC em 1 hora e pouco de duração dessa fita. Consequentemente, em 1 hora e pouco você não vai conseguir absorver todas essas informações. Em segundo lugar, volte à fita e estude cada módulo, cada capítulo individualmente com o micro ligado. Isso é muito importante. E realize os exercícios, ou seja, digite cada um dos programas apresentados e veja você mesmo o que o programa faz. Em terceiro lugar, como nós não pudemos nos aprofundar na sintaxe e nos detalhes de cada comando, acompanhando a fita você tem um livro, curso de BASIC, que consultado servirá para que você possa eliminar as várias dúvidas que eventualmente possam ir surgindo durante essa fita. Muito bem, então mãos à obra. Vamos tentar analisar alguns problemas concretos e solucionar problemas concretos através de programas em BASIC, de maneira que esse microcomputador deixe de ser um problema para você e comece a se tornar uma solução. Imagine, por exemplo, que você descobriu que a dosagem de cloro de uma piscina deve ser de 4 gramas por metro cúbico. E você tem as dimensões da sua piscina. Digamos que a largura seja de 4 metros, um comprimento de 8 metros e uma profundidade de 2 metros. Você precisa calcular o volume dessa piscina para saber qual é a dosagem de cloro que você vai colocar nela. Então vamos começar a introduzir esses dados no computador no chamado modo direto, ou seja, fazendo o computador funcionar como se fosse uma máquina de calcular. Vamos apagar a tela com o comando CLS, ou seja, Clear Screen, apague a tela. E vamos começar a introduzir os dados das dimensões da piscina. Nós sabemos que a largura da piscina é de 4 metros, nós digitamos L igual a 4, apertamos o Return e nesse momento o computador já tem o valor 4 atribuído à variável L em sua memória. O comprimento da piscina é igual a 8 e a profundidade da piscina é igual a 2. O computador sabe quais são as dimensões da piscina. Agora nós vamos calcular o seu volume, que é o produto das 3 dimensões, ou seja, a largura vezes, no BASIC e MSX o sinal de multiplicação é dado por esse asterisco, o comprimento vezes a profundidade. Ótimo. O computador já sabe qual é o volume, só que você ainda não. Então, para poder explicitar esse valor, para que você saiba qual é esse valor, você dá o comando print, ou seja, imprima, no caso aqui na tela, o valor de V, e você obtém 64. Você já sabe que sua piscina tem 64 metros cúbicos. A dosagem de cloro, como já dissemos, é de 4 gramas por metro cúbico. Consequentemente, a quantidade de cloro que você deve colocar na piscina é a dosagem vezes o volume. O computador já calculou tudo isso, mas para que você saiba qual é a quantidade, você deve dar o comando print Q. Então, você já sabe que deve colocar 256 gramas de cloro em sua piscina. Uma outra opção para se dar o print Q é ponto de interrogação Q. O sinal de ponto de interrogação substitui o comando print. Usar o computador no modo direto ou usar uma máquina de calcular é praticamente equivalente. E a máquina de calcular ainda por cima tem a vantagem de ser portátil. Na realidade, a grande vantagem do micro surge quando você usa o modo programado. O que vem a ser isso? É você colocar na memória do computador uma lista de instruções que ele vai executando, ou seja, um programa, sendo que essas instruções devem ser numeradas para que o computador saiba em que sequência ele deve executá-las.
Para que você perceba isso melhor, imagine que você daqui a uns 20 anos tem um robô mordomo ao qual você dá as instruções. Me acorde e me sirva o café na cama. Se você não disser ao robô em que sequência as coisas devem ser feitas, pode surgir um desastre, ou seja, ele pode te servir o café na cama antes de te acordar. Então vamos ver como criar um programa em BASIC com essas instruções numeradas. Vamos ao nosso primeiro programa. Vamos limpar a tela novamente, agora com um novo truque. Você aperta Shift e Home CLS e vamos começar a digitar o nosso programa. Então vamos colocar linha 10, L igual a 4. Depois de digitar uma linha, uma instrução, você deve dar Return para que ela seja armazenada na memória do computador. Linha 20, C igual a 8. Linha 30, P igual a 2. Nesse momento temos as dimensões. Linha 40, vamos calcular o volume, V igual a L vezes C vezes P. Informamos qual é a dosagem, D igual a 4, e a quantidade de cloro necessária vai ser o quê? A dosagem vezes o volume. E finalmente nós damos uma instrução que permite mostrar essa quantidade. Então colocamos print Q. Nesse momento o programa está armazenado dentro da memória do computador. Para que ele seja executado, você deve dar o comando run, ou seja, rode. Ele executa todas essas instruções sequencialmente e nos dá a resposta 256 gramas. Imagine agora que você tem uma piscina de dimensões diferentes, ou seja, você vai usar o mesmo programa para outro problema, para outra situação. Vamos limpar a tela novamente. Não se assuste que o programa não desapareceu, basta você comandar list, que ele aparece de novo. E vamos, levando a tecla das setas, levando o cursor com essa tecla para as posições certas, vamos alterar os valores. Lembre-se que depois de cada alteração, se você não apertar o Return, essa alteração não fica sacramentada na memória. O P agora se tornou 2,2, só que no computador você usa a notação anglo-saxônica. Em vez de colocar 2,2, você coloca 2,2. Pronto, o programa já está alterado. Se você digitar Run, você vai obter o novo valor para essa nova piscina. Essa técnica de alterar os dados dentro do próprio programa pode ser muito boa para você que está se tornando um programador, mas pode ser péssima para um segundo personagem que vai surgir agora, o usuário, ou seja, a pessoa que vai usar o programa que você elaborou. O usuário não necessariamente sabe programar, não necessariamente sabe listar um programa na tela e alterar, editar as linhas de um programa. Então você deve elaborar a estrutura do seu programa de maneira que qualquer usuário leigo, a sua secretária, sua mulher, seu filho, seu cliente, possa usar esse programa mesmo sem saber programação. Vamos ver como alterar esse programa de maneira a que ele possa ser usado por qualquer pessoa. Na linha 10, ao invés de você fazer L igual a 5, você vai colocar input, esse é um comando novo que diz entre com determinado dado, uma mensagem, no caso você põe L igual, indicando que você quer que o usuário saiba que é o L que deve ser entrado nesse momento, e o valor da variável que o usuário deve colocar. Da mesma forma, você vai fazer isso nas linhas das outras entradas. Input C igual, ponto e vírgula, C. E na linha 30 você vai fazer input, ou seja, entre com o valor. Na mensagem você diz do que, no caso aqui de P, ponto e vírgula, P. Nesse momento o programa está alterado. Você pode mudar inclusive a dosagem. Você pode colocar aqui input D igual, ponto e vírgula, D. E o programa dessa maneira vai rodar um pouco diferente. Se você limpar a tela e digitar um Run, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar qual é a largura da piscina. Nesse momento você não é mais o programador, você é o usuário que está utilizando esse programa. Você vai digitar, por exemplo, 6. Aí ele pergunta qual é o comprimento. Você coloca, por exemplo, 12. Qual é a profundidade? Digamos, você coloca 2.1.
E qual é a dosagem? Digamos que você está no verão, usa mais cloro, coloca 5 gramas por metro cúbico. E ele te dá a quantidade nessas novas condições, no caso 756 gramas. Vamos ver agora como fazer um programa um pouco mais amistoso para o usuário. Você pode colocar mensagens um pouco mais completas no input, para que ele saiba que valores que ele deve entrar. E, finalmente, você pode fazer, através de vários prints, uma espécie de relatório, onde está dito qual é a largura, o comprimento, a dosagem, o volume e, finalmente, a quantidade. A seguir, depois de imprimir o valor de cada uma das variáveis, você coloca as unidades correspondentes. Tanto no começo quanto no fim, você está dando um CLS para limpar a tela. Se você digitar Run, a tela é limpa, automaticamente ele já pergunta qual é a largura, digamos 4, qual é o comprimento, 8, qual é a profundidade, 2, qual é a dosagem, 4 gramas por metro cúbico, e imediatamente é impresso o relatório na tela. Você poderia também imprimir esse relatório na impressora. Como fazer para imprimir o relatório na impressora? Cada uma das linhas print, você pode alterá-la para L-print. Não se esqueça de dar o return após cada alteração. Mudando todas essas linhas para L-print, você está dizendo ao micro para não imprimir na tela, mas para imprimir na impressora. Então, veja bem a distinção dos dois comandos. Print, imprime na tela, L-print, imprime na impressora. Se você rodar o programa novamente colocando os valores, você vai ter um relatório na impressora. Se você desligar o microcomputador, obviamente você vai perder todo esse trabalho que você teve. Então você deve saber armazenar, arquivar os seus programas. Uma das maneiras seria listar o programa na impressora. Você dá o comando list, que é análogo ao list só que para impressora, e o programa começa a ser listado em todas as suas linhas. A outra maneira é você pegar um disco, ter certeza de que o disco está desprotegido, ou seja, está permitindo gravação nele, coloca esse disco no drive e você dá o comando save, nome do programa, vamos chamar esse daqui de piscina, ponto. Agora nós temos uma extensão de 3 letras que serve para indicar em que linguagem foi escrito o programa, aqui no caso, ponto .bas. Você dando o return, você vai ver o LED do drive se acender, vai aparecer um OK na tela e o seu programa já está gravado em disco para uso futuro. Nesse módulo, então, nós vimos o comando CLS, que limpa a tela, que também pode ser substituído pela tecla Shift e Home CLS. Vimos como fazer um comando de atribuição, ou seja, atribuir a uma variável um valor numérico. Vimos que o sinal de multiplicação no BASIC é um asterisco. Vimos o print, que também pode ser substituído por um ponto de interrogação, que imprime um valor na tela. O L-print, que imprime esse mesmo valor na impressora. O list, que dá uma listagem de todas as instruções do programa na tela, o L-list na impressora, para você obter uma listagem desse tipo, como aqui obtivemos agora há pouco. O input, que permite a entrada do valor pelo usuário, aqui você coloca uma mensagem explicativa, um ponto e vírgula e a variável que o usuário vai definir. Nós vimos que o comando print você pode misturar texto e número, o texto deve estar sempre entre aspas e os números e os textos sucessivos devem estar separados por ponto e vírgula. Vimos o comando run, que significa rode o programa, e vimos o comando save, no qual você dá um nome para o programa até no máximo 8 letras, ponto e uma extensão com 3 letras que serve como referência futura. Agora, no próximo módulo, nós vamos ver como utilizar o nosso MSX para cálculos matemáticos um pouco mais elaborados. Você já deve ter visto em programas de economia na televisão locutores ou locutoras sorridentes te contando quais as desgraças da economia naquele dia e no mês seguinte. Eles fornecem, por exemplo, uma taxa de juro mensal e projetam, a partir daí, uma taxa de juro anual ou diária. Vamos tentar usar o nosso MSX para tentar fazer esses cálculos e dar ao nosso micro uma utilidade financeira. Antes, porém, vamos lembrar uma coisinha de matemática. Imagine que você tem alguma coisa e você queira dar um acréscimo de 20%.
Lembre-se que acrescentar alguma coisa 20% significa pegar essa alguma coisa e multiplicá-la por 1,20, ou seja, multiplicar por 1 mais 20 centésimos dessa unidade. Vamos ver então no micro como podemos fazer um programa de matemática financeira. Quando você usa o micro para aplicações matemáticas, para cálculos, é conveniente usar as telas de texto que são a Screen 0 e a Screen 1. Quando você comanda Screen 0, você passa a dispor de 40 colunas de texto. Com uma desvantagem. Quando você tenta imprimir algum caractere gráfico, esse caractere gráfico pode eventualmente sair cortado, porque na Screen 0 você usa apenas os primeiros 6 pontos de cada caractere. Se você comandar Screen 1, você passa a dispor de apenas 32 colunas, mas em compensação os caracteres gráficos saem inteiros porque aparecem todos os 8 pontos do caractere. No nosso programa vamos usar a Screen 0 e vamos aprender mais um truque agora. Screen 0, 2 pontos, isso significa podemos dar mais do que uma instrução numa mesma linha de Basic, desde que seja separada por 2 pontos. Width, quer dizer, largura 38. Por que isso? Em algumas televisões, isso normalmente não acontece no monitor, mas em algumas televisões a imagem ultrapassa as bordas, com 40 letras por linha. Se você der um width 38, diminui isso para 38, você traz a tua imagem para dentro da tela da televisão. Neste programa, a única coisa que o usuário precisa informar ao computador é qual é a taxa de inflação mensal. Então nós vamos pegar uma linha, 110, input, que é a entrada por parte do usuário, uma mensagem, que no caso é taxa mensal, ponto e vírgula, e vamos atribuir isso o valor T. Nós vamos calcular agora aquele fator multiplicativo, que vai ser igual, como já vimos, 1 mais a taxa dividido por 100, para transformar em fração decimal. E agora vamos calcular qual é a taxa anual, TA. Ora, a taxa anual vai ser o valor desse fator multiplicado por ele mesmo 12 vezes, porque no ano temos 12 meses. Multiplicar por ele mesmo 12 vezes significa elevado, que no Basic MSX é esse chapeuzinho, a 12. Da mesma forma, a taxa diária, que nós vamos chamar de TD, vai ser igual a esse fator multiplicado pela fração que o dia representa do mês, ou seja, 1/30. Agora temos todos os valores e basta fazer o relatório. A primeira coisa então vai ser print taxa mensal. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula para emendar o próximo print na mesma linha. E 160 vamos imprimir a taxa mensal. Só que agora aqui vamos aprender uma novidade. Em vez de print, vamos usar print using, que é uma função que permite estabelecer uma máscara para que os dados saiam encaixados dentro dessa máscara. No caso, estou dizendo 2 casas antes da vírgula, ou do ponto decimal na notação anglo-saxônica, e 2 casas depois da vírgula. E colocamos aqui o valor de T. Agora eu quero fazer a mesma coisa para a taxa anual e para a taxa diária. Para não ficar digitando tudo novamente, eu vou editar linha. Essa linha próxima seria 170. Obviamente mudo de taxa mensal para taxa anual. E a linha 180, mesmo print using, só que aqui nós vamos ter a taxa anual menos 1. Tudo isso multiplicado por 100. Da mesma forma, fazemos isso para a taxa diária. E essa linha, então, virará a linha 200, print using, taxa diária. Rodando o programa, a taxa mensal, digamos, por exemplo, 34,14 ao mês, nós temos uma taxa anual
de 3.293,90 e uma taxa diária de 0,98% ao dia. Note que na taxa anual apareceu na frente um sinal de porcentagem, por quê? Porque na máscara nós tínhamos reservado 2 casas depois da vírgula e que o computador foi obrigado a colocar 4 e já me avisou disso. Então nós podemos corrigir isso, dando um list, e editando a linha onde aparece a taxa anual, nós colocamos na máscara mais 2 casas antes da vírgula. Vamos rodar novamente o programa. Digamos que agora a gente esteja após algum choque primavera, inverno, outono, algum choque meia estação e a taxa mudou para simplesmente 5% ao mês. Nós temos uma taxa mensal de 5% ao mês, uma taxa anual de 79,59% e uma taxa diária de apenas 0,16%. Uma inflação quase suíça. Vamos sair agora um pouco da matemática financeira e dos problemas econômicos e ir para uma aplicação para um problema doméstico. Imagina, por exemplo, que seu filho tenha chegado em casa, tudo feliz e sorridente, e tenha falado: papai, hoje na prova de física eu tirei 4. Você olha para ele e fala: como, tirou 4? Você é uma besta, o que você está feliz? Ele diz: não, espera aí, papai. É que nessa prova todo o resto da classe tirou abaixo de 2 e eu tirei 4. Bom, nesse caso, a besta não é seu filho. Provavelmente é o professor que não soube fazer uma prova adequada ou não soube ensinar a matéria. Vamos então tentar ver como uma escola deveria dar notas a uma criança. Pense bem, tirar 4 numa prova onde todo mundo tirou em torno de 2 é um grande feito. E isso deveria aparecer na nota final, ou seja, fazermos uma nota corrigida. É assim, por exemplo, que a FUVEST, que faz os vestibulares da Universidade de São Paulo, faz quando faz o seu exame, o seu concurso seletivo para ingresso na universidade. Numa prova normal, a maioria dos alunos deveria tirar uma nota em torno da média, no caso aqui estabelecemos 5. Uns poucos tirariam 0 e uns poucos tirariam 10. Numa prova mal elaborada, nós podemos ter a maioria dos alunos tirando notas muito baixas, portanto deslocando a média para um valor inferior. O que o nosso programa vai fazer, e nós vamos analisar, é trazer esta curva normal para que ela se transforme numa curva normal. Vamos ver o seu funcionamento. Vamos buscar então o programa no disco. Primeiro damos um Files, que me dá o índice do disco. O programa que nós estamos procurando, esse média, nós vamos dar então um load, abre aspas, média. O LED do drive acende e nós obtemos um OK e o programa então está aqui na tela. Qual é o funcionamento desse programa? Bom, aqui nós vamos aprender uma novidade. Nós vamos aprender a fazer um programa idiot proof. O que significa isso? Existem usuários que não só não estão familiarizados com o computador, como são pessoas que só não babam no olho graças à lei da gravidade. Ou seja, você precisa dar tudo explicado e prever todas as besteiras possíveis que esse usuário pode fazer. Então, nesse programa, nós vamos aprender a técnica de prevenir as eventuais besteiras que o usuário poderia fazer durante a digitação dos dados. Vamos ao programa e vamos ver como ele funciona. Dando um run, a primeira coisa que ele me pergunta é quantos alunos tem na classe. Vamos digitar um número curto. Aí já aparece uma mensagem, confirma sim ou não. Digamos que o sujeito tenha se enganado, não eram 8, eram 7. Então ele põe não, o cursor volta para lá, ele digita 7, novamente pergunta confirma sim ou não, ele confirma sim. Aparece uma mensagem explicando para o usuário o uso do programa e diz aqui, aluno número 1, qual é a nota? Digamos que seja 2. Aluno número 2, 2. Aluno número 3, 1. Aluno número 4, 0. Aluno número 5, 0. Aluno número 6, 2. Aluno número 7, que é, no caso, o seu filho, 4. Algum erro, sim ou não? Digamos que você tenha se enganado na nota do aluno número 3, que não tirou 1, mas tirou 0. Então você diz, sim, há um erro. Qual é o número do aluno? 3. Qual é a nota correta? 0. Novamente ele pergunta, algum erro? Nesse caso agora, como já está tudo corrigido, não. E você obtém o relatório final. Você vê aqui o número do aluno, a nota real que ele tirou e a nota corrigida, ou seja, trazendo aquela curva para um valor médio normal. Você vê que as notas médias são em torno de 5, 3, 5, e seu filho tirou um 4, mas na realidade esse 4 mostra aqui que ele mereceria ter tirado um 8, e essa deveria ser a nota corrigida
do seu filho. Agora vamos ver um pouco qual é a estrutura desse programa com essa técnica nova, inclusive, de pedir sempre confirmação dos dados usados. Bem, na linha 100 temos um comando REM, que significa Remark, observação, que não faz absolutamente nada, serve apenas para documentar a listagem, para que você, vendo a listagem depois, possa saber o que faz um determinado programa ou trecho do programa. Na linha 110, nós definimos a screen como screen 0, o width 38 para evitar aquele problema da televisão, e na linha 120 temos uma novidade, esse locate é, na realidade, um comando que permite localizar o cursor num ponto da tela. O primeiro é linha e depois é coluna. Aqui estamos na linha 0, coluna 0. Aqui nós temos input, quantos alunos, chamamos de NA o número de alunos. Aqui um comando novo, beep, que é aquele sininho que você escutou na hora que o programa estava rodando. E a primeira rotina idiot proof, ou seja, a prova de idiotas. Confirma sim ou não. Damos aqui uma variável a dólar, que seria input dólar de 1, ou seja, está esperando a entrada de um caractere. Se esse caractere for um S maiúsculo ou um S minúsculo, confirmou, então você pula para a parte seguinte do programa, que é 180. Se não for, go to 120, ou seja, você volta a localizar o cursor no ponto certo e pede um input novamente. Logo aqui nessa parte, nós estamos já começando a parte de cálculos. Dimensionamos, ou seja, reservamos na memória um espaço para 3 matrizes. A matriz da nota, uma matriz de afastamentos e uma matriz para a nota corrigida. Entre parênteses é quantos elementos tem cada matriz. Obviamente o número de elementos vai ser o número de alunos que havia sido escolhido anteriormente. Essa linha print, sem nada, simplesmente faz pular uma linha de impressão na tela, e aqui nós temos as mensagens para o usuário. Vamos ver agora a parte do programa na qual o usuário dá entrada com os dados, ou seja, entra com as notas dos alunos da classe. Aqui temos na linha 250 mais uma novidade, um loop, um laço. O que significa isso? Nós vamos fazer desde i igual a 1 até o número de alunos, vamos fazer repetir a instrução que está dentro do laço até o next i, ou seja, próximo i que fecha o laço. Então isso vai se repetir NA vezes. O quê? Uma mensagem que diz aluno número, o input, ou seja, a nota, e o valor de cada nota vai ser atribuído a cada um dos elementos da matriz NO. Quando o i vale 1, vai ser NO1, NO2, NO3, e assim por diante, até completar o número de alunos. Essa função CLS nós já vimos, ela limpa a tela simplesmente, e esse novo laço aqui, que vai de 290 a 310, pega, lê a matriz inteirinha, desde 1 até NA, e imprime na tela, para que, novamente, nós tenhamos uma rotina idiot proof. Dá um bip e pergunta se existe algum erro. Novamente, pedimos a entrada de um caractere pelo teclado. Se a resposta for N maiúsculo ou N minúsculo, então damos continuidade ao programa, ou seja, não há erro. Se a resposta for diferente disso, há um erro e o programa pergunta qual é o número do aluno onde há o erro, qual é a nota correta para poder corrigir e pega o elemento correspondente da matriz e corrige, e continua o processo. Aqui nessa linha nós fazemos o total igual a 0 e fazemos um novo laço no qual nós pegamos o total igual ao total anterior, no primeiro caso é 0, depois vai ser outros valores, somados com a nota de cada aluno. Ou seja, aqui estamos fazendo uma somatória de todas as notas. E a média das notas, obviamente, vai ser o quê? Esse total dividido pelo número de alunos. Cada nota se afasta de um certo tanto da média. Nós vamos calcular, então, qual é o desvio padrão, ou seja, qual é o desvio médio que todas essas notas têm em relação a esse ponto. Existe uma fórmula da estatística que diz que o desvio médio é igual à raiz quadrada da somatória, ou seja, da soma de todas as notas menos a média, elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos cuja média estou calculando, que no caso aqui é o número de alunos. Vamos ver como fazer isso na nossa listagem. Na linha 430, inicialmente fazemos essa somatória igual a 0, abrimos um outro laço e nesse outro laço calculamos o desvio como sendo a nota de cada um dos alunos menos a média. Para estar conforme a fórmula, devemos elevar esse desvio ao quadrado, ou seja, fazemos o x2 igual a ele vezes ele mesmo, que equivale a elevar ao quadrado, e na soma vamos acumulando o valor desses desvios. O desvio vai ser então igual ao quê? SQR, que significa square root, ou seja, raiz quadrada, desta somatória, que nós já fizemos antes, dividido pelo número de alunos.
limpamos a tela novamente e a partir daqui começamos a imprimir o relatório. Nesse relatório temos o quê? O valor da média. Esse valor da média foi colocado com uma máscara, aquele print using, 2 casas antes da vírgula e 2 depois. O desvio padrão, também com uma máscara. Um cabeçalho de tabela que diz aluno, nota real, nota corrigida, e mais uma vez um laço que começa aqui em 560 e termina em 640, onde é feita toda a impressão dos dados. Aqui temos algumas coisas, algumas particularidades importantes. Se o desvio por acaso for igual a 0, nós corremos o risco de fazer uma divisão por 0. Então, nós já fazemos a nota de cada aluno igual a 5, porque se não há desvio, todos eles estão na média. Se, por um acaso, a nota do aluno, uma vez corrigida, for menor do que 0, nós a tornamos igual a 0, porque a Secretaria da Escola, obviamente, não vai aceitar notas negativas, e da mesma forma, a Secretaria não vai aceitar notas maior do que 10, que é o que fizemos na linha 600. Aqui na linha 580, o que nós fizemos? A nota corrigida, como sendo a nota do aluno menos a média, dividido pelo desvio, para poder trazer aquela curva para a direita, mais 5, levando em consideração que esse 5 daqui seria o valor médio desejado. Aqui nós temos ainda no relatório essa novidade, print tab. Esse tab é simplesmente um tabulador, ou seja, ao imprimir numa linha, tabule na posição 1, tabule na posição 8 e tabule na posição 22. E é isso daqui que permite a impressão do relatório. Bem, nesse módulo aprendemos muitas novidades. Seria conveniente, inclusive, você voltar ao livro que acompanha essa fita para você sedimentar bastante o que nós aprendemos. Nós aprendemos que numa tela de texto nós podemos usar ou a Screen 0, que permite 40 letras por linha, ou a Screen 1, que permite apenas 32, mas em compensação os caracteres gráficos saem inteiros. Aprendemos o width, que define a largura da tela, para evitar o problema com certas televisões, e aqui você dá o número de colunas. Aprendemos que esse símbolo de chapeuzinho é o símbolo de exponenciação, ou seja, elevado a. Aprendemos a fazer um print com uma máscara, ou seja, print using. Nesse exemplo, nós temos, por exemplo, 3 casas antes do ponto decimal e uma casa depois do ponto decimal. Se o número que você está imprimindo tiver mais casas, elas serão cortadas. Esse REM significa simplesmente observação, ou seja, transforma tudo que vem a seguir numa linha que não será executada, serve apenas para poder escrever dentro do programa as observações. O locate coloca o cursor numa determinada coluna e numa determinada linha. O beep dá aquele apitinho característico do computador. Esse $, o nome de uma variável seguido do cifrão significa que essa variável é uma variável de caracteres e não uma variável numérica, chamada variável string. Igual a input de n, ou seja, está esperando a entrada de uma sequência de caracteres. Quantos? N caracteres. No nosso programa usamos 1, mas poderíamos ter usado outros valores. Existe uma função importantíssima que é o goTo, que significa goTo. Você está num certo ponto da execução, quando você diz goTo, uma certa linha, ele pula imediatamente para aquela linha. Tome muito cuidado na hora de usar essa instrução, que ela leva a problemas bastante sérios. Depois nós vimos o DIM. Para que serve o DIM? O DIM serve para reservar na memória do micro uma certa região para uma matriz, ou seja, para uma série de valores que tem sempre o mesmo nome de variável e entre parênteses tem um índice que vai mudando. Quando você dá DIM A, entre parênteses N, você está dimensionando uma variável cujo índice vai de 0 até N. Esse conjunto de instruções daqui é extremamente importante no BASIC, é o chamado laço. O que é esse laço? Você pega desde i, ou outra variável qualquer, igual a um começo, até um determinado fim. Você executa tudo o que estiver aqui dentro, e ao encontrar o next i, o programa retorna automaticamente para essa linha, atualiza o valor do i e vai executando tantas vezes até necessário, até completar, até que o i chegue no valor f. Uma outra coisa que nós vimos, sempre com relação à matemática, é o símbolo de raiz quadrada, SQR, square root, e aqui dentro você coloca o operando. Por exemplo, se você der square root e aqui de 9, você vai obter 3. Vimos também que no BASIC há uma matemática um tanto quanto esquisita. Se você mostrar isso para um professor de matemática, ele
vai achar ruim porque vai dizer isso daqui não é uma equação, não vai funcionar. Mas na realidade o que você está dizendo? Você está dizendo que o valor de x deve ser igual ao valor anterior de x, ou seja, aquele que já estava armazenado na memória do computador, atualizado, ou seja, no caso mais 3 ou vezes alguma coisa, que é a operação que você deseja. Uma outra instrução, um conjunto de instruções extremamente poderoso é esse if-then. É a chamada condicional. Esse if significa se. Se o que está aqui acontecer, então faça isso. Ou seja, são instruções que o computador só executa se uma determinada condição é preenchida. E finalizando, nós vimos o print tab, ou seja, o print com uma certa tabulação, onde aqui, entre parênteses, você coloca o número da coluna a partir do qual você quer que seja impresso alguma coisa. Agora, no próximo módulo, nós vamos tentar ampliar um pouco mais esse universo de instruções e começar a ver outras telas que não sejam simplesmente a 0 e a 1, que são telas de texto. Nós vamos começar a ver agora telas gráficas para tirar o máximo proveito do nosso microcomputador, principalmente na parte de desenhos, que é um dos fortes do MSX. Bem, agora vamos dar uma paradinha e vamos tentar sedimentar um pouco tudo isso. Você deve pegar o livro e ler até a aula número 5 para entender melhor tudo o que aconteceu até agora. E para poder entender o que vai acontecer daqui para frente, seria conveniente que você desse uma boa estudada na aula 6 e 7, que são as aulas que tratam de gráficos. Vamos então começar com os nossos problemas gráficos. Vamos partir de um problema concreto qualquer. Imagina, por exemplo, que na suspensão do seu carro você tenha uma mola ligada a um amortecedor. Por que ligar um amortecedor à mola? Porque se você tivesse simplesmente a mola, quando o seu carro passar por um buraco, ele vai ficar balangando o resto da viagem. A função do amortecedor é justamente amortecer essas oscilações de maneira que ele pare um pouco. Digamos então que você queira fazer um gráfico das oscilações amortecidas de uma mola. Então vejamos um programa que faz isso. Bem, na linha 100 nós temos uma instrução rem que diz define screen e abre arquivo. Na linha 110 estamos definindo screen 2, que é a tela de alta resolução para gráficos. Essa tela, na realidade, ela tem 256 pontos na horizontal e 192 pontos na vertical. Portanto, as coordenadas aqui na tela vão de 00 até 0,255 e aqui de 191, 0 até 191, 255. E nós queremos nessa tela desenhar um par de eixos para poder construir o gráfico. A rigor, esta tela não permite que a gente possa escrever nela, mas apenas desenhar. Mas aqui vamos usar um truque, que estaria na linha 120, de tratá-la como se fosse um arquivo, ou seja, open, abre um arquivo, grp, na tela gráfica e chame esse arquivo de número 1. Usando essa tela como arquivo, nós podemos escrever nela letras ou números, apesar dela, a rigor, só permitir o desenho de gráficos. Na linha 130 nós temos desenho os eixos e as coordenadas. Então vamos ver um pouco. Na linha 140 nós damos já uma instrução. Line das coordenadas 8,8 até as coordenadas 8,176. Vamos ver um pouco o que faria até esse ponto o programa. Então eu vou inserir uma linha 145, que seria goto 145, ou seja, fique aí mesmo para congelar o programa nesse ponto. Quando eu der um run, eu vejo o programa desenhando simplesmente a coordenada vertical. Dou um stop, eliminamos essa linha 145 e vamos ver, continuar a análise da listagem. Na linha 150, eu dou um outro line, ou seja, trace uma linha das coordenadas 8,84 até 248,84, ou seja, além de traçar a linha vertical, agora estou traçando o eixo das abscissas, a linha horizontal, e nessas três linhas aqui, de 160 a 180, eu vou escrever na tela gráfica. Como? Eu marco um ponto com essa instrução preset, em determinadas coordenadas, e dou imprima no arquivo número 1 a mensagem que eu quero imprimir. Vamos então brecar o programa mais ou menos aqui antes da linha 190 para ver o que ele faz até esse ponto. Então vou inserir uma linha 195, go to 195 para que ele pare nesse ponto. Dando um run, então eu vejo o desenho do eixo das ordenadas, da linha vertical,
o desenho do eixo das abscissas e consegui escrever 0, y e x. Vamos continuar a análise do nosso programa. Essa função P7, aliás, vamos tirar antes o 195 para que o programa possa rodar. Essa função P7 marca um determinado ponto, aqui no caso, no 0, na origem das coordenadas. A linha 210 define o valor de π, o clássico 3,14, lá vai fumaça, que se usa sempre em geometria. Como o computador MSX não tem dentro dele o valor de π, mas tem funções trigonométricas, nós o definimos da seguinte maneira. O arco tangente de 1 é π sobre 4. Multiplicando por 4, nós temos o valor de π. E aqui abrimos um laço que vai desde α igual a 0 até 7π, e aqui surge mais uma novidade. Step π sobre 16, ou seja, ao invés de incrementar o valor da variável de 1 em 1, a variável vai ser incrementada de π sobre 16 em π sobre 16. Aqui eu defino dois parâmetros da equação das oscilações amortecidas, e essa é a equação das próprias oscilações amortecidas que você pode encontrar em qualquer livro elementar de física. Na linha 250, eu faço y igual a 84 menos o valor da função. Por quê? Porque na screen 2, nessa tela, as coordenadas estão orientadas para baixo e começam nesse ponto aqui que está o 0. Então eu faço 84, que é o ponto onde foi traçado o eixo das abscissas, onde nós colocamos o 0, menos o valor da função. Da mesma forma, em 260, eu faço x igual a 10 vezes alfa, para poder estender a escala do gráfico para a direita, mais 8, porque o 0 das nossas coordenadas foi colocado em 8, 8. Aqui eu dou um P7, que no fundo é o caroço do nosso programa. O que é o P7? Marque um ponto nas coordenadas x e y. Aqui atualiza o valor de alfa. E essa linha 290 tem uma função especial. Quando um programa na screen 2 termina sua execução, o MSX volta automaticamente para a screen 0 ou para a screen 1, ou seja, para a tela de texto onde ele estava anteriormente, e você perde o desenho. Então, com esse 290, GoTo 290, você congela o programa e ele fica parado como um cachorro tentando morder seu próprio rabo aqui nessa linha, até que você dê um Ctrl Stop para interromper o programa. Se você der um Run, você vê o desenho das coordenadas e aquela função P7 que vai desenhando aqui na tela as oscilações amortecidas. Na realidade, você vê que a amplitude das oscilações vão se reduzindo conforme o tempo aqui vai passando. Digamos agora que você queira alterar esse programa de maneira que a frequência das oscilações seja maior, ou seja, esses ciclos ocorram mais rapidamente. Você digita Ctrl Stop para brecar o programa, lista, e o parâmetro que define a frequência é esse parâmetro de tempo igual a 1. Digamos que a gente coloque ponto 2. Rodando esse gráfico, nós vamos ver que realmente as oscilações ocorrem mais rapidamente, mas aí no nosso desenho surge um problema adicional. Como elas estão ocorrendo de maneira muito rápida, os pontos ficam muito esparsos e não dá para se perceber a formação do desenho. Especialmente nessa parte inicial, parece uma constelação. Você só começa a ver o ciclo ocorrendo já na parte final. Como é que será que podemos corrigir esse problema? Vamos dar um Ctrl Stop, listar o programa e aprender um outro truque. Aqui no lugar de P7, marque um ponto, vamos começar a marcar linhas. Então vamos dar um line e vamos colocar esse line só a segunda parte dele, só as coordenadas finais. Por quê? Porque colocando apenas as coordenadas finais nesse line, ele assume como coordenadas iniciais aquelas do ponto imediatamente anterior. Vejamos o que acontece rodando o programa dessa maneira. Você vê que aqueles pontos esparsos agora começam a ser unidos por retas e o programa já faz um gráfico em que os ciclos se tornam tremendamente mais visíveis. Vejamos só por curiosidade como ficaria este mesmo gráfico se ao invés de usarmos a screen 2, usássemos a screen 3. Você notará que nós vamos perder consideravelmente em resolução. Os traços são extremamente mais grossos e o gráfico realmente fica muito mais grosseiro.
Como já disse, essa Screen 3 ela é muito útil para fazer figuras multicoloridas, por exemplo, um padrão de tapete ou coisa desse tipo. Mas para fazer um gráfico onde seja necessária muita precisão, realmente ela é catastrófica. Você vê que os pontos saem muito grossos um após o outro. Vamos analisar agora com um pouco mais de detalhes esses comandos gráficos que a gente usa na Screen 2 e na Screen 3. Vejamos, por exemplo, esse curto programinha. Na linha 100, nós definimos a Screen 2 e na linha 120 damos aquele clássico GoTo 120 para congelar o programa na tela gráfica. Na linha 110 nós temos o comando line. Line significa trace uma linha, essas são as coordenadas iniciais, essas são as coordenadas finais, vírgula, e a seguir colocamos o código da cor. No caso aqui 15, que seria a cor branca. Rodando esse programa, nós vemos no micro traçar uma linha do ponto 1010 até o ponto 100. Brecando com Ctrl Stop e listando, nós vamos fazer agora uma pequena alteração. Se após o código da cor nós colocamos B de box, ao invés de traçar uma linha que vai do 1010 até o 100, ele traça um box, um retângulo, em que um dos vértices está nas coordenadas iniciais e o vértice oposto está nas coordenadas finais. Se ao invés de B nós tivéssemos colocado BF, ou seja, box full, caixa cheia, então nós teríamos esse mesmo retângulo, só que integralmente pintado. Vamos ver agora o comando circle, ou seja, aquele que permite traçar circunferências, e não só circunferências. No comando circle, nós devemos definir unicamente qual é o centro da circunferência e qual é o raio dela. Então, aqui nós estamos definindo, por exemplo, um círculo 100,100, ou seja, o centro está nas coordenadas x, 100, y, 100, e o raio é 50. Rodando esse programa, nós vemos então a circunferência com esse centro e com esse raio. Vamos implementar um pouquinho para entender melhor outros recursos desse comando. Logo após o raio, você pode definir a cor. No caso aqui vamos usar a cor branca, que é o 15. E a seguir você pode definir dois ângulos, um ângulo inicial e um ângulo final, em radianos, cuidado, e não em grau. Por exemplo, 1 radiano e 3 radianos. Rodando esse programa, você percebe que a circunferência é traçada desde o ângulo 1 radiano até o ângulo 3 radianos. E o resto da circunferência não vai aparecer. Se por um acaso você tivesse definido esses dois ângulos como sendo negativos, isso seria indicativo para o computador de traçar não um setor simplesmente, mas o setor com seus raios. Veja rodando. Esse é o centro da circunferência, ele traçou então uma espécie de fatia de pizza que vai desde 1 radiano até 3 radianos. Vamos voltar à nossa circunferência completa. Então vamos tirar esses ângulos, esse daqui também, colocar aqui uma vírgula e aprender uma coisa adicional. Se você colocar aqui 1, você vai obter uma circunferência normal. Se você colocar aqui um valor maior do que 1, por exemplo, 1,8, você vai obter uma elipse achatada no sentido da vertical. E se você colocar um valor menor do que 8, por exemplo, menor do que 1, por exemplo, 0,8, você vai obter uma elipse achatada na horizontal. Digamos que você queira agora preencher completamente essa elipse. Você tem duas técnicas para fazer isso. Uma delas seria abrir um laço, por exemplo, no qual você diria desde raio igual a 1 até 50, que é o raio final, alterar essa linha de maneira que o raio seja a própria variável R, e fechar o laço com uma linha, obviamente, 115, que seria próximo valor do raio. Vamos listar o programa para você poder vê-lo na ordem, e rodando esse programa, o que nós temos? Várias elipses que estão sendo desenhadas uma após a outra até preencher totalmente. Agora você pode ver que existem certos pontos onde existem falhas. Você pode corrigir isso daqui. Vamos voltar um instante ao programa original, eliminando o laço,
que é 105, 115, recolocar o valor do raio em 50 e vamos aprender agora um comando novo. Na linha 115 agora nós vamos dar paint, ou seja, pinte a partir do ponto 100,100. Rodando esse programa, você percebe que todo o círculo, ou todo, no caso, a elipse aqui, é pintada. Agora, você deve tomar um cuidado muito importante. Quando se define no Paint coordenada, elas devem estar no interior da figura e a figura deve ser uma figura fechada. Se você, por um acaso, fizer uma figura aberta, digamos aqui, vamos colocar aqui desde 0 até, por exemplo, 6 radianos. Lembre-se que a figura completa iria até 6,28. O que acontece com o Paint? Como há um vazamento aqui, ele acaba preenchendo a tela inteira e você acaba perdendo completamente a figura que você queria. Um outro comando muito importante para quando você trabalha com tela gráfica é o comando Draw, que na realidade é uma macrolinguagem que permite desenhar na tela. Imagine, por exemplo, que você quer desenhar essa sequência de letras na Screen 2. Através do comando Draw, como você deve fazer? Em primeiro lugar, você deve definir, como nós fizemos na linha 100, Screen 2. Na linha 110, demos o comando Draw BM 100,100. Que significa isso? M é mova o lápis até as coordenadas 100, 100 e B significa sem desenhar. Na linha 120, temos um Draw S4, que define a escala do desenho, A0, que define a orientação dos eixos. E na linha 130, vamos definir uma variável string, uma variável alfanumérica, com todos os subcomandos do Draw que permitam desenhar isso daqui. Então, começando. Inicialmente, nós vamos subir de 4 unidades. Nós vemos aqui pela orientação que subir é U, de up. Então, nós vamos U4. Posteriormente, nós vamos nessa diagonal 2 unidades. Vemos que é F2. Depois, nessa diagonal, que seria o E, 2 unidades, E2. E, finalmente, descemos 4 unidades, down 4. Com isso, terminamos o desenho da letra N. Precisamos pular de uma casa para a direita, porém, sem desenhar. Então, nós vamos para a direita, right, só que antes colocamos B, ou seja, não desenhe, right, 1. Ou seja, vá para a direita de uma unidade sem desenhar. Novamente, para cima, 4. Para a direita, 2. Nessa diagonal, 1. Para baixo, 1. Nessa diagonal, que seria o G, 1. Para a esquerda, nós temos 2. Left, 2. E para baixo, 1. Aliás, aqui a rigor não é nem necessário ir para baixo. Daqui nós já podemos pular para esse ponto, porém sem desenhar, ou seja, 4 unidades. Então colocamos BR4. Aqui subimos 2 unidades, U2, nessa diagonal E1, para a direita 2, nessa diagonal F1, para baixo 2, na diagonal G 1, para a esquerda left 2 e nessa diagonal aqui, que seria a diagonal H, 1. Nesse momento está definida a variável string que vai permitir fazer o nosso desenho. Realmente, se agora nós dermos um run, nós vemos o desenho MPO se formar aqui nesse ponto. Agora, obviamente, nós podemos mudar a escala do desenho. Então, naquela linha onde nós tínhamos definido como S4, podemos fazer o desenho numa escala maior, por exemplo, S8. Rodando o programa, nós vemos isso com o dobro do tamanho. Nós poderíamos ter feito, inclusive, numa escala maior, por exemplo, S16, e mudando a orientação, por exemplo, para A1. Vejamos o que acontece nesse caso. Nós podemos ver que o desenho acaba se formando segundo uma outra orientação. Se nós tivéssemos mudado, por exemplo, para A3, aqui nesse caso,
nós teríamos uma orientação completamente diferente. Esse comando draw, então, é um comando extremamente poderoso que vai permitir com que você faça desenhos os mais variados possíveis na tela do seu MSX. Um outro recurso importantíssimo do MSX, que vale tanto para as telas gráficas quanto a tela de texto número 1, a Screen 1, é o recurso do sprite. O que é o sprite? São figurinhas que você define à parte e que podem ser colocadas na tela em 32 camadas diferentes, de maneira que você pode fazer uma dessas figuras passar na frente da outra ou por trás da outra, dependendo da camada na qual você a colocou. Vamos ver um curto programa que permite definir um sprite e colocá-lo na tela para que a gente possa analisar como usar essa técnica. Na linha 100, nós definimos a Screen 1 e esse vírgula 1 significa que nós queremos o sprite ampliado. Ele pode ser em tamanho normal ou em tamanho duplicado. Se aqui for 0 é tamanho normal, se for 1 é tamanho duplicado. Da linha 110 até a linha 180, definimos linhas data, ou seja, linhas de dado em que nós temos 8 algarismos 1 em cada uma. Na linha 190, esse restore diz para o computador que ele deve começar a ler a partir dessa primeira linha data. E pegamos uma variável string, por enquanto vazia. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um laço desde 1 até 8, para poder ler todas essas linhas, lemos cada uma delas, transformamos, através dessa função, cada uma dessas sequências numa notação binária, ou seja, a sequência de 1 vai ter na frente esse e comercial b, dizendo que é um número binário. Essa função val calcula o valor desse número binário e atribui a variável b. Na linha 230, nós fazemos uma soma cumulativa, ou seja, a variável string, que inicialmente estava vazia, é o valor anterior mais o valor do caractere que foi achado através dessa linha data. E na linha 240, nós fechamos o laço que tinha sido aberto na linha 200. Na linha 250, definimos o sprite como sendo a sequência desses 8 caracteres que foram aqui definidos. E na linha 270, nós temos esse put sprite, ou seja, coloque o sprite na camada 1, nas coordenadas 180, 50, com a cor 15, que no caso é o branco, e a sprite número 1, que é justamente o sprite que havia sido definido. Vamos rodar o programa para ver o que acontece. Nós vemos aqui o sprite todo definido. Por quê? Vejamos. Nas linhas data, nós tínhamos colocado todos os números 1s. Se nós substituirmos alguns desses números 1s por número 0, por exemplo aqui, 00, aqui 00, aqui 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E não se esqueça de dar Enter em todas as linhas para que elas sejam armazenadas na memória. Se a gente rodar esse programa usando o GoTo 190, nós vemos que aqui o sprite se alterou. Onde nós temos 0 aqui na linha data, na realidade aqui nós temos buracos vazios. Nós podemos, inclusive, tentar transformar isso, sei lá, numa carinha, por exemplo, colocando os zeros nas posições adequadas e não esquecendo nunca de sempre dar return depois de toda alteração de linha. Se nós novamente fizermos GoTo 90, então nós vemos a alteração disso daqui. Agora, esse sprite, obviamente, ele pode se movimentar. Por exemplo, se nós fizermos na linha 255, desde x igual a 0 até 200. Nessa linha 260 fizermos as coordenadas como sendo x e x, e fecharmos o laço na linha, por exemplo, 265, com next x, rodando esse programa, nós vemos o sprite se movimentar na tela. Inclusive, na Screen 1 nós podemos fazer com que isso aconteça junto com a listagem.
E na realidade você pode definir 32 sprites diferentes, um para cada camada da tela e um passando sobre o outro. Isso dá um tremendo recurso, especialmente quando você está elaborando, por exemplo, algum jogo no MSX. Insisto mais uma vez, é conveniente agora fazer uma pausa, dar uma boa lida e estudada nas aulas 6 e 7 desse livro, fazer os exercícios e vamos ver agora as novidades que nós aprendemos ao longo desse módulo. Nós aprendemos a usar a Screen 2, de alta resolução gráfica, a Screen 3, de baixa resolução gráfica, mas de alta resolução de cores. Nós aprendemos como abrir um arquivo numa screen gráfica, o nome do arquivo, o nome do dispositivo é GRP, dar um número para esse arquivo. Aprendemos a função line, onde nós temos aqui coordenadas iniciais, coordenadas finais, a cor, e o B, ou BF, permite desenhar retângulos ao invés de linhas. A função P7, que simplesmente marca um ponto na posição X e Y. A função P-reset, que marca um ponto com a cor de frente igual à cor de fundo, ou seja, o ponto não aparece, mas é muito usada para poder definir em que posição nós podemos imprimir algum texto na Screen 2, usando a função print number, sendo que esse número daqui é o número do arquivo que nós abrimos. Vimos mais 3 funções matemáticas, arco tangente, seno e exponencial. Aí seria conveniente você se remeter ao capítulo de cálculos matemáticos do livrinho. E vimos que o tal laço for, to, e obviamente fechado por um next, pode ser acrescido desse step. Ou seja, esse step permite que o incremento dessa variável, em vez de ser de 1 em 1, seja no valor definido logo a seguir. Vimos alguma coisa sobre a macrolinguagem Draw, que a gente usa nas telas gráficas, e vimos como armazenar dados nas próprias linhas do programa. Os dados são armazenados em linhas data, são lidos através da função read, e essa função restore permite reapontar a primeira data a ser lida ao longo do programa. Vimos também que uma sequência de dígitos 1 e 0 pode ser transformado num número em notação binária, com esse E comercial e B na frente, e nós vimos também que uma sequência qualquer pode ser calculado o seu valor através da função val. Vimos também como usar um determinado caractere, sendo que esse é o código do caractere, e como definir um sprite, sendo que o número do sprite, quando ele é pequeno, vai de 0 até 255. Podemos definir até 255 sprites diferentes, mas lembre-se, só podemos usar simultaneamente 32, porque na tela da Screen 2 temos apenas 32 camadas. E essa função, put sprite, é coloque sprite, aqui você define em qual das 32 camadas, de 0 a 31, aqui você dá as coordenadas onde deve ser colocado o sprite, aqui a cor do sprite e aqui o número do sprite. Agora nós vamos ver rapidamente o correspondente à aula 8 desse livro que acompanha a nossa fita. Aqui nós vamos discutir um pouquinho alguma coisa a respeito de música para encerrar rapidamente toda essa questão. O MSX tem 3 canais de som que permitem tocar algumas músicas. Todos nós conhecemos as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O MSX, na realidade, usa as notas musicais segundo a notação anglo-saxônica, ou seja, C, D, E, F, G, A, B. Vamos então tentar digitar uma musiquinha no microcomputador para tentar ver qual é esse efeito. A música mais simples, obviamente, aquela na qual a partitura já está na própria letra, é aquela cantiga de criança do pastorzinho, onde você tem Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos tentar digitar isso. O comando que permite tocar uma música no MSX é o comando play. Você deve então digitar play, abrir aspas e a sequência dos códigos, que no nosso caso eram Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos ver um pouco o resultado dessa música. Não ficou muito bom. Agora, o que nós podemos fazer no MSX é alterar, inclusive, o timbre. Por exemplo, dando esse comando S0, M,
sei lá, 5.000, em torno disso, nós alteramos o timbre do canal 1. Vamos ver um pouco como fica agora. Assim mesmo, ficou muito lento. Então, o tempo normal é 120, nós podemos dar, por exemplo, T igual a 240. Tocando novamente. Melhorou um pouco, mas ainda falta uma pequena pausa entre as várias frases musicais. Então, do, ré, mi, fá, fá, fá. Vamos fazer uma coisa, vamos atribuir ao último Fá um valor um pouco mais longo, por exemplo, F4. Ao último Ré, um valor mais longo. Ao último Mi, um valor mais longo. E ao último Fá, outro valor mais longo. Mas ainda faltou um pequeno intervalo entre as várias frases musicais. Então, podemos alterar a duração do último Fá da primeira fase. Por exemplo, para 2, o valor normal é 4. No último Ré, no último Mi da terceira fase e no último Fá. Vejamos como fica agora. Pronto, agora só falta você digitar a Quinta Sinfonia de Beethoven no seu MSX. Para encerrar esse rápido curso de Basic, aconselhamos mais uma vez a dar uma boa lida no livro que acompanha essa fita e vamos ver agora algumas dicas razoavelmente úteis para que você possa elaborar seus programas, evitando alguns dissabores. Por exemplo, quando você liga o computador, você pode ter letras maiúsculas ou, eventualmente, se apertar o Caps Lock, letras minúsculas. Cada vez que você aperta o Caps Lock, você alterna de letras maiúsculas para letras maiúsculas. Agora, existe uma variável do sistema que está na posição que em hexadecimal é FCAB, que assume o valor 0 quando o Caps Lock está na posição minúsculas, e assume o valor 255 quando está na posição maiúscula. Essa função pique permite ler uma determinada posição da memória. Se eu der print pique essa posição, eu vou obter o valor 0 porque eu estou em minúsculas. Se eu apertar o Caps Lock e me colocar na posição só de maiúscula, travado, e der novamente esse print, eu vou obter agora 255. Obviamente, se você está travado nessa posição e der um poke, ou seja, escreva na memória, nessa posição, IHEXA FCAB, vírgula, 0, ao apertar uma tecla qualquer, você vê que novamente você teve minúsculas. Se você tivesse dado aqui 255, ao apertar a tecla, você só obtém maiúsculas. E agora vem o truque importante. Toda vez que você faz um programa desse tipo idiot proof, onde o usuário deve apertar uma determinada tecla, para não ficar dando as opções maiúscula ou minúscula, você pode pokear nessa variável um valor qualquer diferente de 0 e diferente de 255. Uma vez feito isso, toda vez que você digitar, mesmo apertando o Caps Lock, você vai ficar travado sempre na tecla das maiúsculas. Essa, então, é uma dica bastante útil. Vamos ver outra. Existem certos programas chamados programas travados, ou seja, programas que não permitem que o usuário possa listá-los, mesmo que eles estejam escritos em Basic. Vamos ver um exemplo rápido de um programa travado. Nesse programa daqui, por exemplo, na linha 120, esse X é escolhido como sendo um número aleatório através da função RND de -time. Ou seja, aqui eu vou gerando números aleatórios. Na linha 130 eu vou escrevendo esses números aleatórios e na linha 140 eu volto para a linha 120 para gerar o próximo número aleatório. Acontece que nesse programa foi colocado na linha 100 um stop
on, ou seja, foi ativada a interrupção do stop. Isso significa o quê? Que toda vez que alguém tentar apertar as teclas contra o stop para interromper, o programa se desvia para a subrotina 200. E o que tem aqui na subrotina 200? Simplesmente um return que faz o programa continuar rodando. Tanto é que se nós rodarmos esse programa, ele começa a gerar esses números aleatórios, e se eu quiser tentar brecar esse programa, eu vou dar Ctrl Stop. Como eu caio naquela subrotina de interrupção, eu não consigo parar. E não consigo parar de nenhuma maneira. Qualquer coisa que eu tente teclar, simplesmente não vai obedecer. Como é que eu posso fazer, então, para brecar um programa desse? Uma é destruir o computador, ou desligá-lo da tomada, ou desligar da força geral. A outra é usar um truque muito interessante. Opa! Apesar de toda essa esquisitice, eu consegui parar o programa e ele está. Onde está o truque? Existe uma variável na posição hexadecimal FBB0, que normalmente contém o valor 0. Se você nessa variável der um POC, ou seja, escrever nessa variável o valor 1, quando você faz isto, ao rodar um programa desses protegidos, se você simultaneamente apertar no teclado as teclas Ctrl, Shift, LGRA e RGRA, o programa acaba sendo interrompido, apesar do OnStop GoSub. Essa dica é muito útil para quando você está desenvolvendo programas que você já protegeu e de repente o feitiço vira contra o feiticeiro. Tem alguma coisa de errado, mas você não consegue parar o programa para fazer sua modificação. Então, antes de testar o programa, dê esse POC de maneira a você poder voltar a ter o controle do cursor quando quiser. Bem, eu gostaria de ficar com vocês mais algumas horas, porque tenho muita coisa para poder contar para vocês a respeito do BASIC, mas infelizmente o tempo de uma fita de vídeo é limitado e nós vamos ter que encerrar o nosso rápido curso por aqui. Obviamente, nós vamos ter, como continuação disso, mais uma promessa que será cumprida, um curso de BASIC avançado para podermos nos aprofundar cada vez mais nessa linguagem tão interessante e tão útil. E não só a respeito da linguagem BASIC, que serão produzidas outras fitas pela MPO. Teremos fitas sobre DBase, sobre outras linguagens, sobre planilhas eletrônicas e coisas e software que sejam úteis na realidade para você. Se você tiver alguma sugestão ou alguma coisa que você gostaria de ver abordada numa outra fita, por favor, escreva o telefone para a MPO para que possamos levar em consideração a sua sugestão, porque afinal das contas, o feedback com o usuário é a coisa que nos permite tentar atingir cada vez mais a necessidade de toda essa gama de pessoas que estão lidando agora com o MSX.